Olá, você está ouvindo uma produção Christian Vision Brasil. Da Cruz à Luz é um guia de reflexões para a Páscoa, a estação em que nos lembramos da morte e ressurreição de Jesus. A história não continua a mesma. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 e do 21 ao 23. E, se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Para muitos, Páscoa significa tempo em família. O que pode ser mais familiar do que sentar-se, abrir um álbum ou uma caixa de fotografias e revisitar sua história? Mais do que divertir e emocionar, histórias nos ajudam a lembrar-nos de quem somos, de onde viemos, onde estamos e até para onde estamos indo. Em 1 Coríntios, Paulo convida seus leitores a revisitar a própria história. Ele tratou de diversos desafios da igreja em Corinto, questões éticas, problemas relacionais e uma crise de unidade. Os cristãos estavam divididos, sua vida e missão comprometidas. Isso aconteceu porque tinham se esquecido de quem eram em Cristo. Ou seja, desconectaram sua identidade da identidade de Jesus. Por isso, no coração da exortação de Paulo está um retorno à história que deveria definir aqueles cristãos do passado e nós, discípulos de Jesus no presente. As boas novas da morte e ressurreição de Jesus. Perceba que Paulo não trata as crises da comunidade em Corinto distribuindo conselhos. Seu foco é outro. Ele reconhece que a transformação real acontece quando vivemos a realidade da ressurreição. Sem ela, não há boa nova, nem nova vida. A ressurreição é tão fundamental para o Evangelho que as boas novas perdem seu poder sem ela. Se o túmulo não estiver vazio, o Evangelho estará. Mas se Cristo ressuscitou dos mortos, então ele traz um caminho de esperança e glória para seguirmos. Esse é um trecho do livro de Mitchell Chase, Resurrection, Hope and Death of Death, ainda sem tradução para o português. Se de fato Cristo ressuscitou dos mortos, como provaram os apóstolos e tantas outras testemunhas, tudo mudou. A ressurreição não se encaixava na visão de mundo dos gregos e não totalmente na dos judeus. Mas Paulo explica que, porque Jesus ressuscitou, podemos viver em amor, santidade e integridade. Nossa história não continua a mesma. Você pode vivê-la à luz da história do Rei verdadeiro. A morte não é a palavra final. A ressurreição de Jesus é o primeiro fruto de um novo mundo para o futuro e para o presente. Paulo não se preocupa em analisar os fatos da ressurreição. Ele está seguro nos testemunhos que recebeu, do próprio Cristo, inclusive. Paulo convida a igreja a redescobrir sua identidade e vocação no poder da ressurreição, no tipo de vida vivida na presença real de Cristo. A ressurreição é a motivação fundamental para compartilhar Jesus, viver com Ele. Essa é a mensagem da Páscoa. A ressurreição não é um milagre isolado, não é uma curiosidade histórica ou uma previsão distante, mas a conquista de uma nova vida que já está em ação e que podemos descobrir diariamente. Vamos orar? Senhor, eu lhe agradeço porque a morte não é a palavra final. Graças à ressurreição de Jesus, há nova vida e um novo mundo que já começou. Faça-me viver no poder da ressurreição e na presença de Jesus diariamente. Desse modo, eu poderei descobrir a vida de amor, liberdade e verdade que há somente nele. Que isso seja um testemunho transformador. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Coloque em prática. Se Cristo não tivesse ressuscitado, sua história seria a mesma? Nessa semana que antecede a Páscoa, reflita sobre como a sua história pertence à história de Jesus. Aproveite e compartilhe essa história com alguém e mostre como Cristo é quem dá sentido e esperança à nossa vida. Esperamos que tenha gostado. Para ver e ouvir mais materiais como esse, acesse a nossa página no Instagram, @cvresourcesbr,
e conheça mais recursos totalmente gratuitos preparados pela Christian Vision. Obrigado.